aparecendo, aí você fica de apoio, né? Como se fosse para apoio. Pronto. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui nós estamos fazendo o nosso primeiro momento, um momento que foge do tradicional, pensando no que é o nosso curso, né, que é uma coisa inovadora. Então, estamos continuando o que nós nos propomos na semana passada. Então, estamos todos juntos, reunidos, para fazer essa tentativa. Quem esteve presente na última quarta-feira lá no DF, onde nós começamos o nosso assunto, o tema das 2 noites é sobre inovação, sobre solução de problemas. E naquela noite nós começamos uma conversa bastante legal. O nosso modelo é de talk, ao vivo, com 4 convidados. Cada convidado mostrou lá o seu ponto de vista em relação ao tema da palestra, né? Que é solução criativa de problemas, o caminho da inovação. E aí, como o tempo lá é curto, surgiu a ideia de nós juntarmos no segundo momento, online, para continuarmos esse bate-papo lá. Hoje retornaram com a gente aqui a professora Wang e o professor Nomura, que daqui a pouco estão no meu lugar aqui. A professora Thaís é a parceira. Essa iniciativa faz parte do nosso contexto lá dentro dos MBA de Inovação e Empreendedorismo do DF. Estão convidados a conhecer e a participar com a gente nesse time de inovadores e empreendedores. Essa noite nós vamos iniciar aqui continuando os questionamentos que os alunos fizeram lá. A Wang e o professor Nomura, a professora Wang e o professor Nomura podem fazer uma pequena introdução e aí continua o bate-papo aqui. Só lembrando que, de fato, a nossa proposta ela é uma construção colaborativa. Então, se é colaborativa, a gente precisa das pessoas juntas, a gente precisa de ter uma construção por meio da interação e a gente consegue ver uma outra forma de ver o mundo, né? Então, essa forma tradicional, apesar de a gente sabe que os métodos tradicionais eles também ajudam a gente. Então, não esperem que seja uma coisa de outro mundo. Agora só vai ter tecnologia. Eu acho que a questão é mesclar e saber qual o ponto que nós devemos abordar e em que momento nós devemos abordar. Então, posso começar com a pergunta? Seja muito bem-vindo, professor. Fala, pessoal! Bem, eu estou aqui com várias coisas e sem saber por onde começar. Então, eu vou puxar a sardinha, a primeira pergunta, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. E a primeira é: de que maneira os funcionários podem convencer os chefes de que a inovação reduz custo e aumenta a produção? Legal. E agora? Não era para vocês responder? Eu estou aqui só fazendo a interrupção, depois eu posso até complementar. Alguém tem algum ponto de vista? Eu acho que você tem alguma coisa para falar para a gente. Eita! Bom, eu queria primeiro, assim, reportar muito rapidamente uma conversa que nós tivemos na quarta-feira e que os pontos de vista se complementaram e eu faço essa provocação, mas em seguida eu faço o link à resposta dessa pergunta, tá? A provocação é a seguinte: na verdade, como é que eu vejo a capacidade criativa? É um composto e todos nós temos, né, a parte de hardware, né, software e base de dados. Então, um professor falou sobre repertório, que é a base de dados. A gente precisa ter base de dados para poder processar. O software, muitas vezes, a gente ao longo da vida adquire habilidade, descobre como fazer, como nós funcionamos e como podemos fazer. Agora, o hardware, a biologia prova que o nosso cérebro é preparado para ter ideias, né? Agora, como fazer com que o conjunto combine e produza valor? Isso eu acho que é um grande desafio, que muda o patamar de ser criativo para ser inovador, né? Bom, aí, nas organizações, eu lembro que eu comentei com uma pessoa no dia, tá? Que nas organizações, muitas vezes, nem que a gente consegue inovar, a gente não tem conseguido começar. Ou seja, muitas vezes, a barreira está mais em nós de acreditar que o contexto nos impede, então a gente não experimenta as fronteiras. A gente não experimenta, na verdade, dentro do serviço que a gente faz, uma forma, tá, vamos começar com melhoria de processos, vamos organizar de uma forma diferente o fluxo de trabalho, o que a
gente pode fazer para mudar? Porque inovação, ela não se limita a uma coisa nunca conhecido antes, nunca visto antes. Ele é muito mais amplo do que isso. Você pode impactar em produtos, em serviços ou em processos, né? Então, comece de onde dá para começar. Por quê? Porque eu acredito que a empresa, ela não é contra a inovação. Na verdade, ela muitas vezes, ela limita quando você tem muita ideia e ela acredita que a ideia não converte em valor. Então, se você consegue mostrar, por menor que seja o teu ponto, mas mostrar que a tua criatividade, o espaço que você criou para ter mais criatividade, converte em valor para a empresa, aí nós começamos a falar em alguma coisa. Ou seja, se você consegue provar que através de criatividade você resolve algum problema importante para a empresa, você começa a ganhar teu espaço. Legal. Acho que é muito legal, Wang, essa colocação, pegando um gancho, né? Que, como é percebido por mim, quando você se desenvolve na inteligência criativa, né, que são as técnicas e as ferramentas, você também vai desenvolver a inteligência intrapessoal, você com você mesmo, né? E a base da criatividade é a inovação, né, a imaginação. E desenvolvendo a confiança criativa através da inteligência criativa e da inteligência intrapessoal, você vai desenvolver uma terceira inteligência, que é a inteligência interpessoal. Né? Então, quando você junta essas três inteligências, a criativa, a intrapessoal e a interpessoal, você então começa a desenvolver a confiança criativa em você. Né? No desenvolvimento da confiança criativa, né, cada um tem seu tempo de acreditação, mas enfim, a perseverança é um fator importante, né, dentro dessa jornada. Barreiras começam a ser derrubadas, né, e você começa a ser protagonista. Você sai de um papel de coadjuvante, né, dentro da sua vida, de você mesmo e perante a sociedade, começa a ser protagonista de si. Uma vez que você consegue desenvolver esse protagonismo, a atitude, ela vem junto, né? É muito importante também que nesse momento, protagonismo e atitude juntas, também é indignação. Né? Você não aceitar a partir dos seus valores que é algo que mandam, tem que fazer porque é assim, então eu vou fazer. Né? E até chegar na transformação. Então eu acredito muito que antes de pedir um patrocínio, comece, né, em você mesmo, né? Seja protagonista e comece a fazer a transformação, né, de si mesmo. Entregue, comece a entregar, né? O patrocínio vai ser uma consequência dessas mudanças que você vai fazer. A gente não muda ninguém, a gente não pode mudar assim desde que a gente queira. E você se transformando, você vai reverberar isso dentro do ecossistema. Né? E não tem dúvida que vai ser percebido. Né? E para complementar, eu penso que a gente acha que os processos repetidos, eles não geram inovação. Mas aí depende do ponto de vista. Eu gosto muito da palavra depende. Eu acho que a vida da gente depende. Né? Tudo depende do olhar. E por que eu estou falando isso? Na verdade, eu acho que quando a gente faz o mesmo processo várias vezes, ele abre para que a gente consiga identificar aonde nós podemos melhorar. E aí vem a inovação. Porque como a gente conversou aqui, a inovação não precisa ser alguma coisa sobrenatural, uma coisa super diferente. É uma forma de ver que vai fugir daquilo que a gente tem feito. Então, até o processo repetitivo, a gente consegue pensar na inovação. Eu sei que é muito comum a gente ligar automático, igual dirigir. Estou dirigindo, já sei principalmente o caminho. Às vezes você não sabe nem por que você está indo para lá, né? Você vai para lá do mesmo jeito. Agora, será que nesse processo não dá para a gente pensar numa coisa diferente? Não dá para a gente pensar numa forma inovadora de fazer? Será que a gente precisa fazer sempre o mesmo caminho, por exemplo? Então, complementando, já dentro, puxando aqui para a gestão de pessoas, isso. Antes da gente continuar para outra pergunta que eu queria mostrar para vocês o lugar onde nós estamos, tentar aproximar, tomara que não saia, que tenha foco. Aqui a gente chama de Cooker, que fica na 412 Norte. Então, aí,
E aí aqui tem o objetivo é uma cozinha criativa. E eu posso falar porque eu experimentei, então tem um rodízio de petisco que é delicioso. É uma coisa que a gente achava, eu até então achava que era filme, que é tomates verdes fritos, e ó, aconselho para vocês. A próxima pergunta, então, que é interessante, é do Eduardo Batista. Ele fala assim: ao longo da vida, somos submetidos a muitas barreiras para a criatividade. Como o design thinking é isto o processo de orientação para desencadear a criatividade das pessoas? Então, na verdade, o que acontece? A gente até brinca, né, que a gente não ensina a criatividade, né, porque a criatividade ela foi exercitada no tempo criança. Como eu falei, a criatividade tem como base a imaginação. O que aconteceu? Né? Seja nós mesmos, né, Wang, aquelas barreiras que a gente vai criando, ou o ecossistema, nos tornaram adultos não muito criativos. Okay? Então, a partir dessa essa observação, é uma percepção, né, o Design Thinking ele utiliza as técnicas para diminuir essas barreiras, né, e resgatar esse conhecimento, a criatividade que a pessoa já tem. E aí a gente até brinca, né? Eu tenho ajustado minhas colocações, que a gente não ensina inovação, a gente ensina experimentação. Então a experimentação, como você comentou, né, ela faz parte do processo de errar sim e rápido. Tá? E para que às vezes você, até fazendo a mesma coisa, possa despertar esse olhar, a gente chama de olhar do turista. Tá? Então, mesmo que eu estou passando no mesmo lugar, eu tento ativar esse olhar do turista quando a gente viaja, né? Ah, poxa, esse vento, esse carro, tem um barco. Então, você olha para o mesmo e, às vezes, ao invés de ficar, vai andando, né? Para você observar. Então, essas barreiras elas podem ser trabalhadas nos adultos. E uma outra colocação que é muito importante: se funciona com adultos, a gente também pode usar com as crianças, né? Para que as crianças elas cresçam não bloqueadas, né? Ou seja, então as tecnologias humanas, né, que tem o design thinking e segue as mesmas orientações do coaching, né? A função delas é para que, através de perguntas reflexivas, né, ela entenda a sua realidade, gere ideias e construa um plano de ação. E a gente vai diminuindo essas barreiras dentro do que ela percebe e ouve. E qual é o seu ponto de vista em relação ao coaching nesse processo todo? Eu achei muito interessante as colocações do Moura, né? Por provocação. Mas assim, eu começo para a palavra que ele utilizou, barreiras. Existem vários assim, grandes nomes de coaching, por exemplo, Tim Gellway, que tem um pensar que eu acho muito interessante, tá? E que trabalha muito ele e o John Whitmore, né? É o seguinte, na verdade a gente não precisa trabalhar muito para aumentar a performance. Nossa performance se aumenta à medida que a gente reduz as interferências que impedem a gente de performar. Então ele tem uma expressão que fala: performance é igual ao potencial menos interferência. Ou seja, você usa o potencial pleno quando você reduz interferência. Legal. E o que a gente mais faz ao longo da vida é colecionar interferência. O que deve, o que não deve, qual o limite, como deveria se comportar. E com isso, quantas coisas a gente abre mão de experimentar. Que isso é o roubo do Nomura, porque a experimentação é que vai fazer que muitas vezes a gente descubra outras oportunidades que nós somos capazes de fazer, né? E aí aumentar o nosso limite, mas não só, mas também o limite da nossa crença em nós mesmos, a nossa capacidade, e poder com isso influenciar o ambiente. Porque a gente não parte para a ação de uma coisa que a gente não acredita. Mas algumas pessoas, quando acreditam que não dão conta, é a primeira forma que ele entra no mecanismo de sabotagem. Ela procrastina, ela começa a adiar algum feito porque acredita que não vai ter o êxito, né? Então, assim, basicamente, eu acho que se a gente concentrar em retirar as barreiras que nós aprendemos a acumular, nós já temos muito a nossa capacidade de desempenho e de criatividade, né? Eu tenho adotado uma atividade, uma dinâmica em sala de aula, que ela é mais ou menos assim, depende de qual turma. Então, esses dias eu peguei uma foto de uma geleira e coloquei.
O que vocês enxergam nisso? Algumas pessoas, gelo. Tá, isso é óbvio, né? Gelo. Mas o que mais se enxerga sobre isso? Pensando na perspectiva da gestão de pessoas. O que isso aqui significa? Então, estimular isso que aparentemente seria só uma foto de natureza, né, de paisagem. E aí começaram as novas ideias. Eu tô vendo esse pedacinho de gelo ali, ele tá sozinho, ele pode ter. Agora, se ele estiver dentro daquele pedaço grande, ele vai ter força. Então, ele não vai se perder. E a gente começar a estimular os nossos olhares a partir das coisas simples do dia. Não precisa. Acho que o aprender, ele saiu do livro. O aprender, ele saiu na sua habilidade de olhar a situação e conseguir pegar o que a situação faz. Essa coisa do turista eu achei fantástica, essa frase. Além do turista, a gente tem algumas técnicas, né, de forma controlada, com muito vontade, compaixão, mas a gente estimula o estresse mental, né? A gente coloca no estresse mental, através das técnicas, para ele sair do automático. E muitas vezes é onde a gente descobre coisas bem interessantes, né? Mas assim, com o cuidado da pessoa. Sim, esses dias, aí fala, professor, mas eu vou de ônibus. Tá aí, porque você vai de ônibus, você não pode olhar nada diferente. Vai ver como é que tá lá as lojas nas ruas, né? Como é que elas estão pintadas? Como é que elas estão chamando atenção? Como é que elas fazem a promoção? Começa a olhar como é que tá a árvore. Será que ela tá florida? Eu acho que a gente tem que começar a aproveitar. Porque fazer a gestão da informação hoje é muito difícil, né? Na internet a gente tem várias coisas. Então, como que a gente pode aproveitar o nosso tempo? Essas pequenas coisas. Então, aproveitando tudo isso que nós falamos... Tem um monte de pergunta aqui. Tem um monte. É tão difícil escolher. Então, essa eu não sei nem para quem direcionar. Eu que não quero responder. Ela fala assim... Venha! Quais perguntas... exatamente. Quais perguntas devo fazer para definir o problema de melhor forma? Quem falou isso foi o Pedro. Eu não tenho ideia. A gente vai pegar um gancho, né, Lang, do Zé Alves, que ele comentou, né, que um problema bem definido é 50% da solução. Isso. Né? Então, assim, eu acho que tem uma ferramenta que chama escada de abstração, onde a gente coloca o ponto do problema, né, e pergunta, primeiro, por que isso? Né? Então, vamos supor, eu quero emagrecer. Por que emagrecer? Porque eu não estou conseguindo ter resistência. Mas por que você não está conseguindo ter resistência? É porque eu não estou fazendo exercício. Por que você não está fazendo exercício? E você vai respondendo em cima da resposta que você fez. Ok, então você pode chegar nos 5 níveis no porquê você está investigando o presente e o passado. Ok? E aí você começa agora a fazer uma pergunta que é um para quê? Né? Por que você quer emagrecer? Para eu ter uma qualidade de vida. Às vezes qualidade de vida já é o último estágio, né? Então você, vamos ver se tem alguma coisa. Mas vamos lá, tem alguma coisa antes de qualidade de vida? Para poder brincar com meus filhos. Mas para que brincar com seus filhos? Para que eu possa curtir o momento. Mas para quê, né? Então, o para quê numa visão de futuro e o porquê na visão de passado. Para que ele olhe a gente chama de divergência, né? Olhe essas questões e muitas vezes ele percebe e consegue agora, com essa quantidade de informações que ele mesmo gerou, ele possa focar. Acho que era isso aqui, era ficar com os meus filhos que eu estava precisando nesse momento. Ok, então vamos trabalhar essa questão. Então, no processo, para descobrir realmente qual é o real problema, né, eu recomendo, faça divergência e depois faça convergência. E aí você vai fazer escolhas do que realmente você precisa trabalhar. Né? Seja para uma visão do futuro, seja uma visão do passado. Mas você abre o repertório, né? E aí então você tem possibilidades para o que vai ser importante. Então, eu vou complementar a pergunta com uma coisa que eu fiquei pensando no bate-papo que eu tive ontem. Que eu escutei o seguinte: eu sei aonde eu quero chegar, mas eu não sei como. E aí, isso me fez pensar nessa pergunta, né? Como identificar
quais perguntas fazer para e ao mesmo tempo eu sei aonde eu quero chegar e como que eu consigo chegar nisso. Porque como eu quero chegar para mim é um problema. Então, como é que eu posso fazer isso? Bom, é uma pergunta super aberta, né? Mas, quem sabe? como não pode deixar de ser, eu vou acabar explorando como coach. Legal. Sim, porque a maior experiência e vivência que eu tenho tido assim, nos últimos 6 anos é dedicada integralmente a isso, né? E aí, assim, o que eu quero colocar é o seguinte, eu acredito 100% naquela expressão, de que a definição do problema, ele realmente é uma boa parte da solução. Um problema bem definido, você realmente está mais próximo da solução. Aí eu vou separar em 2 partes, tá? Na parte do problema, já que o Muri já explorou a possibilidade de como chegar, eu vou explorar o que a gente chama de tira-prova, sabe? Todo mundo passou na escola, ele tira-prova. Será que eu cheguei realmente no problema certo? Bom, aí são 2 questõezinhas básicas, assim, para a gente avaliar se você chegou na resposta certa. Primeiro se esse problema tivesse sido resolvido, o que mudou na sua vida? Tá certo? E depois, ok, agora imagina que a tua vida não tem mais esse problema. Como é que está a sua vida? Porque ao ele experimentar, mesmo na imaginação, tá, como seria a vida sem aquilo, às vezes ele percebe que aquilo afeta mais coisas do que ele imaginou. E que o problema não está no tamanho que ele imaginou. Tá? Então ele vai ter real dimensão do tamanho do problema. E o outro, a primeira pergunta, tem a ver com se ele realmente é um problema, quando ele tirar, ele não está com a vida resolvida. Ok? Então, quando ele experimenta essas 2 dimensões, ele geralmente tira a tema de se realmente o que ele queria resolver aquilo. Se não resolveu, não tem mais resposta, mas não vai resolver nada se eu resolver isso. Ah, bom. Então se não resolveu, o que a gente precisa fazer para resolver? Okay. Bom, a segunda parte da questão que você colocou assim, ok, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei o que fazer. Na verdade, muitas vezes, na minha experiência, clientes que chegam com esse tipo de impasse, vamos dizer, né, tem a ver com conflito de prioridades. Ele sabe, mas o que ele identificou de possibilidade de caminho não está disposto a pagar o preço. Ele ainda não identificou um caminho a qual o preço agrade. Então, o que está pesando nele de avançar ou de saber o que fazer, não é a ausência de solução. É, na verdade, a ausência do pacote ideal, tá? Tá? Então, eu sei que se eu fizer isso, não, mas isso eu não quero fazer. Aquilo também não. E aí? Então, não é a falta absoluta, a escassez de solução, sabe? É qual a solução ideal para você. Por isso que muitas vezes no coach a gente fala que, assim, para você encontrar a solução ideal, a resposta vai estar dentro de você. Porque só você vai dizer o preço que você está disposto a pagar. O que o coach pode ajudar é ampliar possibilidades, é te desafiar a isso, talvez aquilo que mais você tem ali, onde vai puxando possibilidades e te ajudando a identificar, sabe, na balança, até descobrir um preço que você está disposto a pagar e que o preço pareça menor do que o ganho. Aí você chegou no ponto onde você está, a gente fala, prontidão para entrar em ação. Porque enquanto você não diagnosticou adequadamente o problema, enquanto você não descobriu um caminho que você topa, você não está disposto a entrar em ação. Então você pode até fazer um compromisso consigo, com um coach, etc. E vai ficar sempre naquele papel do, sabe, garantir o dia seguinte, da dieta vai começar no dia seguinte, né? Tudo vai começar depois, sempre adiante. Você falando isso, eu pensei um pouco sobre a questão da gestão do tempo. Eu não tenho tempo para fazer nada. Eu não tenho tempo para fazer nada. O que é o nada? Que vem a questão da prioridade. Né? Às vezes eu não tenho tempo para fazer aquilo porque eu estou dando prioridade para outra coisa. E aí vem muito o que eu quero atingir. Eu só vou conseguir definir a minha prioridade a partir do momento que eu quero, que eu sei o que eu quero atingir. E aí... Só me permitir pegar um gancho rapidinho, que a Alana colocou muito bem. Olhando para o design thinking, né, como a gente falou, é um processo estruturado. Tá? Então, normalmente, isso automático olha o problema, faz solução. Ok? Tá. Só que o design thinking, aí, dentro do que eu tenho durante essa experiência de coach, não, eu tenho, matei o problema, faça um bom esvaziamento
e faço uma seleção de quais você vai querer trabalhar. Depois, a partir daquilo que foi selecionado, gera ideias. Porque se eu faço um bom esvaziamento, eu abro a mente da pessoa e crio um espaço para poder ter a colaboração e gerar ideias. Ok? Nós vamos gerar ideias. Ideias não é o fim do processo, ele é o começo. Né? E aí, a partir das ideias geradas, eu vou experimentar possibilidades de soluções. Nem todas devem certo, foram melhores, mas eu me abro para a experimentação. Então, criar esse ambiente, criar a realidade com base na empatia, gerar ideias com base na colaboração e e fazer as experiências de solução. Através da experimentação, você tem um processo onde você consegue chegar nas soluções. Do como, a experimentação. Então, vou trazer outra pergunta, pensando nesse contexto todo que a gente está falando, de pensar em problemas e de ver uma luz no fim do túnel em algumas situações. Então, olha o contexto que a gente tem, que é esse contexto discutido, apresenta bem o quanto as empresas trazem benefícios de valor à sociedade. Como o cenário atual de inovação constante, como capacitar profissionais na área mais carentes do país, aliás, como que a gente consegue fazer isso, então, nessa parte mais carente do país? Como que a gente... porque uma coisa a gente está falando dentro de pessoas que estão dispostas a mudar. Agora, como que a gente... Não sei se essa palavra está disposta a mudar, mas que tenham um pouco mais de acesso a tudo isso que a gente tem falado. Agora, como que a gente vai fazer isso dentro de um cenário onde isso não existe? Né? Que é a parte mais carente do país. Posso compartilhar uma experiência? Tá. Eu fiz uma formação de terapia comunitária integrativa, da Roberto Barreto. E o foco dele é ter um processo estruturado de rodas de conversa. Tá? Então, como é que funciona isso? Né? Eu tenho 3 etapas. Eu tenho o acolhimento, onde a gente recebe as pessoas. Eu tenho o desenvolvimento, onde a gente sempre fala que a comunidade tem problemas, mas a comunidade tem soluções. Né? Então, o professor tem a experiência do magistério, o doutor de ensino, nós 60 anos tem uma história de vida. Tá? Então, ali, né, há um momento onde eles compartilham os problemas de forma sucinta. Tá? E o facilitador faz uma primeira moderação para ver se compreendeu. A gente faz uma moderação na comunidade e aquele problema que foi votado, ele vai ser trabalhado, né? Ou seja, vai ser perguntado com o devido calma, né? Então, não vai responder. No segundo momento, num outro momento da execução, do desenvolvimento, a gente pede para a pessoa se acalmar um pouquinho, respirar. E aí o facilitador, ele vai perguntar para a comunidade quem teve alguma história análoga, né? E poderia compartilhar. Né? E aí as pessoas vão falando, eu, primeira pessoa, sempre, não é aconselhamento para a pessoa que trouxe o problema. E eles vão compartilhando as histórias, né? E a pessoa que trouxe o problema, ela vai ouvindo, vai, né, enchendo a sacola de possibilidades, né? E ao final a gente faz o fechamento e faz o acolhimento. Então você vê, isso a gente faz em comunidades, né? É acesso a essa tecnologia humana, né? Onde a pessoa que trouxe um problema vai levar um monte de possibilidades para experimentar, as pessoas que contribuíram vão sentir reconhecido, ajudei alguém, né? E aquela pessoa que trouxe o problema e que não foi selecionado naquela roda de conversa, ela vai ter outras oportunidades onde o problema dela pode ser tratado. Então eu vejo que, assim, essa tecnologia humana, você tem várias formas de fazer adaptado, seja para o individual, seja para o coletivo, né? E oferecer para qualquer público. Não tem limite, não tem limite. Pode ser para um serviço, né? Lá ninguém pediu um serviço, mas pode para você ajudar as pessoas a atuar dentro do cotidiano dela. O interessante é a gente entender a essência disso. Né? A base, se você olhar, é a mesma. Assim, essa é a estrutura. Faz o mapeamento da realidade, gera ideias e trabalha assim. Não vou passar a mesma pergunta, não. Vou pegar outra. Eu vou chamar o Manfrinho aqui para tomar o meu lugar. Eu só estava falando
Olha só, a pergunta é: como o governo pode empoderar cidadãos a resolver problemas sociais de forma criativa e inovadora? Então, tem a parte da gente trabalhar com a comunidade, né, e a gente como cidadão. Agora, o que você acha que é o papel do governo dentro dessa situação de criatividade, inovação, empoderamento das pessoas para que a gente consiga mudar esse cenário? Eita, que eu acho do papel do governo, meu Deus. Como coach, a gente sempre pensa no meu papel, na autorresponsabilização da vida e de fazer acontecer. Claro que sempre com apoio, com sócios, com parceiros, né, junto com pessoas, de forma colaborativa. Mas pensar no que eu acho do governo é um desafio meio complicado de responder, mas vamos lá. Assim, meu ponto de vista é que o governo, ele muitas vezes tem mais capilaridade. Ele tem acesso a todo e qualquer interior e faz parte do papel do governo a educação. Então, por ele ter acesso a esse, as pessoas desde a mais tenra idade, né, para qualquer nível de educação, eu acredito que é possível de inserir o DNA da criatividade e do sistema pontuar, na verdade, né, digamos, notas a partir de coisas que não sejam somente raciocínio lógico e estruturado. Assim, eu particularmente sou uma pessoa que tive um raciocínio mais lógico, mais estruturado. Então eu e minha família tivemos grandes vantagens com o modelo da escola. E à medida que a gente vai avançando mais à frente, a gente descobre que o contexto que a gente vive, e o brasileiro é considerado um povo muito criativo, seja no mundo, e eu diria que no interior eu vi muita criatividade. Você pode estimular a criatividade por vontade e por necessidade, sabe? Senão a gente não tinha jeitinho brasileiro, né? Perfeito, perfeito. Então, por motivos diferentes, estruturas diferentes, eu concordo, meu amor, que dá para estimular a criatividade. Acho que o que precisa mudar muitas vezes é o sistema de avaliação de alunos. Porque a partir da hora que você não avalia o aluno apenas, porque o modelo hoje educacional forma seguidores. Então, quanto mais você responde, entende fielmente e fidedignamente a informação, melhor você é pontuado. Então, ali não cabe muito espaço à criação, né? A inovação não cabe. Você nem pode inovar porque o sistema não deixa. E ter ideias não ser aproveitado e não é convertido em nota. Então, você acaba sendo educado, na verdade, a correr atrás de ter nota. E como é que você pontua melhor? Não é com a criatividade. Então, acho que precisa um sistema de avaliação de alunos para que seja pontuado as vários múltiplos tipos de inteligência. É muito engraçado como uma resposta vai gerando as perguntas, né? E aí, acho que essa é fundamental. Como que a gente precisa mudar os modelos e aí incentiva a criatividade também a partir de uma situação fora da casinha. Por que eu tenho que avaliar só como uma prova? Por que a prova é tão importante desse jeito? E a gente acaba repetindo esse padrão. Aí vem a outra pergunta. O que será dos profissionais que realizam trabalhos repetitivos no futuro? Já está acontecendo o problema, né? Então, assim, uma coisa que eu até compartilhei dentro da nossa apresentação lá, né? Aí eu resgato um pouco do conceito de cultura, né? Então, eu tenho um modelo que é a cultura do dono, que eles chamam, que é o momento da criação. Eu tenho fundador, eu tenho muito improviso, eu tenho experimentação, tá? Ele está focado na empregabilidade, né? E está definindo o que fazer. Ok, ele acha um nicho. E aí o segundo movimento precisa expandir. E aí quando ele vai nessa pegada de precisa expandir, ele entra num conceito que a gente conhece bem, que é o modelo atual, que é a cultura organizacional. A cultura organizacional, ela vai trazer uma visão de que eu preciso de um gestor. Sim. Ele vai estar focado em carreira, ok? Ele vai estar em produtividade, norma, regra, processo. Padronização. Okay? Padronização, ok. E ele até olha algumas habilidades, né? Para deixar a pessoa certa no lugar certo. Ok. E ele está definindo como fazer. Só que esse modelo que a gente vive hoje, que na Revolução Industrial ele realmente funcionou, porque eu tinha demanda suficiente, né? Então eu não precisava perguntar para as pessoas o que elas queriam. Sim. O que eu produzia era vendido, ok?
Então, ele define como fazer, né? O que fazer, como fazer. Só que ele não se oxigena. E a tecnologia está acelerando muitas mudanças, né? E o importante é entender que o modelo mental das pessoas mudou. Né? E aí eu vou para um outro nível, que a gente chama de, bom, eu preciso pensar na perenidade, então eu trabalho a cultura da marca. Nesse terceiro modelo, que aí a gente está precisando de makers, pessoas que façam, né? Elas estão com o modelo mental seguinte: líderes que inspirem, tá? Ao invés de carreira, eu estou ligado a propósito, se faz sentido, tá? Eu preciso de autonomia para experimentar, né? É muito importante, lembra que lá no começo tinha muita intuição, experimentação individual? Como eu passei por uma camada de equipes e pessoas, eu preciso de ferramentas que vão trabalhar a experimentação coletiva, tá? Então, muitas pessoas pensando junto. Então, aquela questão de Bill Gates, Steve Jobs e garagem, hoje não é uma realidade. É importante eu reunir as pessoas e trabalhar o consciente coletivo e os saberes que tem na comunidade para a gente potencializar novas soluções. Mundo novo, soluções novas. Mundo novo com soluções antigas, são coisas experiências que a gente já teve. Então, nesse modelo, onde eu estou olhando a cultura, nessa visão, eu estou definindo para que fazer, o que, como, né? Então, eu preciso ter esse modelo de cultura organizacional tem fadigado, desmotivado as pessoas, né? E colocado elas, eu não sei se eu posso falar, né, assim, mas a depressão é uma doença do século, né? E as pessoas estão ávidas em procurar um propósito para que fazer. Para não chegar no final da primeira fase, falar, agora aposentei, agora vou aproveitar a vida. Será que teve que passar 30 anos fazendo o que não gosta? Será isso mesmo? Eu não sei, sei que eu escutei uma coisa esses dias que eu quase chorei pela pessoa. Falta pouco para se aposentar, então assim, tem 30 anos de trabalho. Aí essa pessoa falou 50 anos. E aí ela falou assim, eu fui escrever os momentos que me marcaram nesse período. Eu não consegui encher uma página. Eu escutei aquilo, mas isso me deu uma dor tão grande. Por quê? Porque a gente espera acabar o trabalho para a gente pensar no que vai viver, né? Será que não dá para conciliar tudo isso? E aí, assim, o que me faz a colocar, né? Então, nós estamos esse momento hoje que nós vivemos, na grande maioria das empresas mais antigas estão vivendo o ciclo da cultura organizacional. As empresas digitais, elas já nasceram com essa cultura da marca, já, né? Então, as pessoas que estão nas grandes empresas e fazendo essa transição, o que está acontecendo aí? É perceber que eu também estou vivendo essa situação. Eu estou com um mindset alterado para a cultura da marca, só que numa regra da cultura organizacional. Então, a gente que tenta fazer as coisas de forma diferente e tal, cara, a gente é taxado como mexicano, insurgente e tal, e põe um alvo nas costas, né? Põe um alvo nas costas. Bom, e aí qual que é a estratégia que eu tenho adotado para mim? Me conta, porque eu quero para mim também. Primeiro, mapeie os inimigos, ok? É muito importante você saber quem não está propenso à mudança. Então, mapeie os inimigos, tá? Segundo, eu vou ter que escutar isso tudo de novo depois. Mapeie e assim, empodere e faça tudo que for possível para fortalecer quem está com mindset propenso à mudança, a ser protagonista e ser um agente transformador. Terceiro, não lute com o inimigo. Não gaste essa energia. Pelo contrário, fortaleça quem está abundando. Porque aí, qual é a estratégia? Por arte da guerra, né? O inimigo pode enfraquecer. Né? Então, são núcleos pequenos, tá? No máximo 10 pessoas, que vão fazer, são agentes de transformação, vão fazer entregas, tá? Se possível, porque como eles ficam com algo, né? A gente remete muito à história do saque. O saque, quando ele foi criado, perante ao consumidor foi super legal, mas perante a empresa, os caras ficaram com medo, que isso foi outros problemas, né? O que fizeram? Levaram ela para uma estrutura próxima da presidência para blindar, até que a corporação entendesse o valor. Então, essa comunidade que está com o mindset atrás, ajuda eles a blindar um pouquinho, para eles
então começarem a identificar outros pontos, né, de mudança, fortalece, né, e aí você fortalece a base. Então, essa é uma realidade que a gente vive. Essa estratégia que eu tenho adotado tem me ajudado, né, mas sempre com muito aprendizado, a gente vai revendo. Mas é uma forma de sobreviver. E aí eu penso numa outra coisa. A gente, muitas vezes nós queremos ser populares, principalmente ali quando adolescente. Eu quero ser popular, mas eu não ando com os populares, né? Então eu quero ter uma mente criativa, mas eu não ando com pessoas. Então como que a gente vai fazer tudo isso? Que é um pouco você está falando de mapear. E aí os inimigos não significam necessariamente, na minha opinião, aquelas pessoas que querem te destruir, não é isso, mas aquilo que vai contra, né, os seus ideais, não é isso? E trabalhar com inteligência, às vezes você vai se recolher, né? Se você tem um processo que te ajuda a ter forma de ideias de forma liberada a qualquer momento, se tem alguém que patrocina e vai levar e quer levar como ideia dele, beleza, vai, não tem problema não, desde que ajude, né, a ideia a ser executada, não tem problema, né? Não tem problema. Então, assim, é um momento interessante, delicado, e que o que acontece? Se as empresas, né, as grandes que estão nessa transição, não se acordarem o mais rápido possível, não dá para ir para uma fase de cultura organizacional, para a cultura da marca andando. Você tem que dar um salto agora. Por quê? Até agosto de 2015 era 54 fintechs, né? Em fevereiro de 2017 são 244. Então, o que acontece? As empresas até um tempinho atrás eram preocupadas com os tubarões, né? Grandes corporações. Não, a gente está sendo atacado pelas abelhas, né? Então, assim, tá totalmente pequeno. Enfim. Eu tenho uma picada só, não vai fazer nada, agora várias. Mas o que está acontecendo é isso, né? A gente brinca aquela ideia do João, que a startup, ela é flexível como um papel e afiada como uma tesoura, né? E um cuidado que as novas startups têm que ter é para ver se tem uma startup média que tem aquele nicho, tome cuidado, porque ela ainda tem a flexibilidade do papel e a afiada, ela pode te engolir. Então, só nesse cuidado. Mas, assim, as grandes corporações estão num desafio muito interessante e que é fundamental ter programas de sensibilização, alguma coisa que você está uma mexida aí. Deixa o Manfrim tá assim, ó. Ele só vem aqui pra palpitar enquanto ele come. O cheiro tá difícil. Né? Super, pra gente se concentrar aqui, tá difícil. Então a gente também aconselha que vocês venham. Nós temos aqui vários colegas que estão só aproveitando o que o Cookies tem para oferecer mais uma vez na 412. Vamos dar. Ela tá norte, gente. Isso, 412 norte. Mas tá legal, gente. A gente que tá aqui tá curtindo. Não, a gente tem vários parceiros aqui que não sabem se escutam a gente ou se comem, mas a gente tá fazendo tudo junto. Vamos complementar uma Eu quero ser complemente, inclusive, como que a gente pode, eu não sei se é o que você ia complementar, mas como que a gente pode quebrar esses repetitivos no nosso dia a dia? Eu acho que são duas coisas. Então, vamos fazer duas coisas. O primeiro aqui, complementando algo que o Nomura colocou, só que eu quero botar numa outra perspectiva. Hoje, do profissional que faz a tarefa repetitiva. Na verdade, o que acontece? O mundo ele mudou, mas assim, ele está no dilema. Ao mesmo tempo que a gente precisa de profissional criativo, ao mesmo tempo as pessoas não estão prontas e não acham esses profissionais fáceis. Agora, esses profissionais estão em alguns lugares que nem sempre o contexto permite a criatividade. Então, é aquela história, sabe? Todo pico de mudança tem aquele pouco galinha. Assim, vem primeiro. Eu vou ser inovador, abrir a frente e levar porrada, ou na verdade, vou esperar o mundo mudar, mas aí se eu não colaborar para o mundo mudar, será que ele muda? Vou perder a vez. Quanto tempo será que leva para mudar? Mas assim, eu já faço um alerta, na verdade, a quem faz o trabalho repetitivo. Já é uma realidade nas organizações, há, nos últimos 10 anos, um enxugamento de vagas e áreas estritamente repetitivas. Substituindo por tecnologia da informação. Mais com menos. Isso. E hoje você tem aplicativos também gratuitos para fazer quase tudo que você puder imaginar de pequenos processamentos. Então, e essa escala, a tecnologia da informação, ela permite que atuem aonde? Onde tem padrão.
O padrão é a base de conseguir alavancar a escala com tecnologia, sem gente. Então, tem tecnologia que foca em falta de padrão. Falta de padrão tem que ter interferência, compliance. Tem tecnologia que foca em padrão, e identificando padrão, ele pode processar volume maior com a tecnologia sem gente. Então, onde que vai sobrar espaço se você, enquanto profissional, se limitar só a fazer trabalho repetitivo? De ser, eu costumo dizer assim, ser não pensante. Aí eu costumo brincar que até estágio na minha empresa, quando eu quero contratar, eu preciso contratar ser pensante. Então, se você me provar que eu sou pensante, tá meio caminho andado. Eu já falo que eu não quero ameba. Né? Eu só não quero ameba. Bom, aí vamos, né, para outra parte. Me ajude aqui a resgatar o que você perguntou. Como que a gente pode mudar esse padrão repetitivo no nosso dia a dia? Ok. Primeira coisa que eu me pergunto é o seguinte: você como pessoa, mais do que profissional, você como pessoa, você também faz muita coisa repetitiva? Costuma manter o mesmo roteiro, comer no mesmo restaurante, com as mesmas coisas? Não, e o hábito de acordar? Você acorda do mesmo jeito todo dia? Tem o mesmo ritual que você faz? Tem pessoas que acordam, tá meio sonâmbulo, mais dormindo que acordado, mas o corpo andante já vai, aí bota água, aí vai no banheiro, pega a escova no mesmo lugar, aí, não é isso? E aí você passou os primeiros 30 minutos acordado com a mesma rotina. Como é que você vai criar o repertório? De onde é que vem a inovação na tua vida? Só que teu resultado se explica pela atuação. Se a atuação é repetitiva, ele vai replicar mais do mesmo resultado. Se quer mudar algo muito importante na tua vida, dar um salto de qualitativo, você vai ter que começar a se desafiar, a se perguntar muitas vezes quanto você usa o teu tempo, que é o principal ativo que você tem. Tá? Se você está conseguindo fazer com que o teu tempo gere mais valor. E quando eu falo mais valor, tem a ver com quem você é e com onde você quer alcançar. Se você consegue atender o que é mais importante para você, o que é mais relevante, então você está gerando mais valor. Se você está no piloto automático, que foi comentado anteriormente, no piloto automático a maior parte do dia, você não vai ter de retorno para você significado da vida, alegria, você não sente cada momento plenamente, né? Então, ao final da vida, você faz aquele balanço e fala, bom, eu faço muito, trabalho muito, tá bom, ocupado e produtivo? Né? Então tem várias perguntas que muitas vezes não cala quando a gente começa a observar que a gente no piloto automático não é o melhor mecanismo, a gente não vai chegar onde a gente quer, seja de significado de riqueza de vida, de experiência, ou de juntar repertório para inovar, para dar um salto na tua vida, em termos de resultado, em termos de experiência, né? Então, a proposta é, na verdade, duas coisas. Uma é você quebrar a tua rotina. Mas é quebrar a rotina, começa a fazer coisas diferentes. Muda a tua rota, muda a atividade que você faz com o seu filho, para com esse negócio, joga a bunda no sofá e fica assistindo e acompanhando o filho que está brincando e dizendo que está com o filho, porque não está realmente, né? Bom, então uma questão é quebrar o piloto automático, outra é ampliar a tua presença. Você escolheu estar naquele momento com aquelas pessoas, como é que você pode aproveitar de forma intensa, o mais profundamente possível aquele momento, para aprender, para experimentar, para viver, para sentir. E para ter interesse no outro. Isso. Até porque é a partir dali que o outro vai te devolver em outras experiências, informações que vai te alimentar e enriquecer teu repertório. Exatamente. Tô falando isso, eu lembrei, tem 2 dias que eu mudei de andar, né, no meu trabalho. Tem 2 dias que eu aperto o mesmo andar que eu estava. Então, assim, como que a gente entra nesse piloto automático e como é que a gente faz para mudar? Então, para finalizar, eu gostaria que cada um contasse um pouquinho sobre como você chegou aqui, tanto no design thinking como no coach. Correta? Tá, posso começar a fazer o caso. Então, gente, bom, a minha jornada ela foi sempre de busca de conhecimento, né, e de experiências. Eu, em 2009, me capacitei como gerente de projetos, do PMP, e, enfim, comecei a frequentar e ver a comunidade de gerenciamento de projetos. Né? E foi lá por volta de 2013, né, eu conheci a coach, minha coach, que é ele, né? E aí eu tinha um tal de curso de DOF Pisa, né? Que coisa esse negócio. E eu cheguei lá, né? E aí vi um negócio muito
tumultuado, né? Um tal de vai post-it pra cá, post-it pra lá, né? E aquele turbilhão de informação e pessoas conversando. E caramba, né? Gerava solução rápida. Eu falei, mas que negócio é esse, né? Que é isso que tá acontecendo? Aí eu colei na ERE, né? Então assim, levar a mala, arrumar material, o que eu podia fazer para estar ali junto e experimentando, né? Bom, e aí eu fiquei mais ou menos uns 3 anos praticando, sem ainda ter nenhuma formação técnica, mas era aprender fazendo e fazer aprendendo. E que ela me acompanhando dentro da jornada falou, agora você tá, acho que tá bom para você fazer o coach. E aí, a partir de 3 anos. Depois de 3 anos. Só uma pausinha. Isso me faz pensar outra coisa, que agora todo mundo é coach. Né? Fez um curso de 4 horas, então você é coach. De 3 anos para dar o próximo passo. 3. E aí, assim, foi maravilhoso. Aí já tinha mais, me aproximado, conhecido o Wang, Valdirene, né, Maria Regina e tal. E aí, na hora que eu fui fazer o curso, um monte de ficha começou a cair, porque você vai entender melhor as ferramentas, as entradas, saídas e tal, né? E, cara, foi transformador. Já estava sendo, mas aí um pouco mais consistente, né? Com base, né? Então eu entrei dentro dessa jornada para aprofundar o estudo, né? Então dentro desse, continuando na pegada do fazer, aprendendo, fazendo, o network foi ampliando, né? Que aí eu conheci Manfrim, né? Fui convidado para o grupo Ethos, lá do Banco do Brasil, né, para fazer mais certo aqui, então, que é um grupo de makers, né, são os insurgentes e tal. Fui convidado para fazer parte da equipe que está discutindo inovação no Banco do Brasil, enfim. Aí, assim, sincronicidade, as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo, a gente vai errando rápido. E, enfim, a confiança criativa começou a ser percebida por mim, né? Que é muito gostoso. Eu estou num momento de transformação, minha esposa também me ajudando, e a gente com os filhos, enfim, ela também aprendendo comunicação não violenta, né? Ela está até mais, assim, conhecedora de conteúdo que eu, né? Então tem que correr atrás, enfim. Mas foi uma jornada muito bacana, acho que a base é aprender fazendo, praticar. Ter uma mentoria como suporte é fundamental na jornada, né? E, enfim, até você entrar no estágio de voo solo. É claro que você sempre vai ter a mentoria, mas, assim, que você entra no modelo de acreditação que, eu posso falar assim, é transformador. Então, momento de transformação, né? Onde eu não tenho, claro, eu olho para os desafios, mas eu entendo que é um chamado. Um chamado para uma jornada, eu vou ter um salto. Tem a jornada do herói, né, que aí se vocês puderem assistir do Joseph Campbell, que é bem essa narrativa, né? Então é bem bacana e eu tô aqui com vocês, um prazer, desgraça aqui. Daqui a pouco nós vamos depois. Beleza. Bom, como é que eu vim parar aqui, né? Parar no coaching. É até muito bom, assim, essa oportunidade de falar sobre isso, porque tem uma das perguntas que até perguntou sobre isso, né? Eu falei, como é que eu vou adaptar para essa Ótimo, estamos criando aqui, né? Começando, criando, ampliando o repertório, que bom. Bom, e assim, eu acho que o maior desafio, quando eu pensei em transformar isso numa carreira de profissão, foi, na verdade, a proposta de valor. Foi de pensar o seguinte, tal, o que é que eu entrego que vale a pena para o meu cliente querer contratar, né? E por qual preço? E assim por diante. Então, eu comecei a surgir um monte de ideias na cabeça. Mas assim, eu aprendi muito um pouco sobre o coaching antes, para poder entender assim, para que servia e o que o coaching, né, assim, ele entrega de valor. Só que isso não significa que você, como coach, a profissional entregar o valor, queira aquele universo todo. Na verdade, muitas vezes você acaba identificando e se aproximando mais de um nicho, né? Eu tive a oportunidade de ser cliente de coaching. Essa jornada não foi de 3 anos aprendendo, eu fui cliente de coaching em 2008. E aí a empresa tinha contratado coach para todos os gerentes. As pessoas nem falavam sobre isso, né? Isso.
né? No Brasil ainda há muitas pessoas ainda não conhecem o conceito disso. E aí, assim, quando eu fui assim, eu falei, gente, mas esse negócio parece bom. Mas, e eu falei assim, deixa eu entender melhor. Eu comecei a ler, né? Eu, estrategista na cabeça, começo a buscar informação, né? Repertório, ler. E aí, cada vez eu me entusiasmava mais com a oportunidade, né? E aí, quando eu comecei a ver a riqueza, eu falei, bom, bacana, eu quero transformar isso numa carreira. Porque eu sempre acreditei que eu tenho que trabalhar com alguma coisa que eu amo. E com isso, viver disso. Não dá para separar as duas coisas, a vida é muito breve. Então, se trabalhar com sacrifício para depois das 18 horas você viver e ser feliz, ou depois de 50 anos aposentar para viajar, não, gente. Isso é na época de algumas gerações atrás, sabe? Então, hoje, principalmente a juventude, ele quer fazer tudo um pouco. Ele quer viver a vida intensamente no momento. E muito é uma coisa que faz sentido, mas não ganha tanto, mas ganha muito em riqueza, em experiência, em amigos, do que, na verdade, somente pelo dinheiro. Até porque tem muitas pessoas que capricharam em acumular dinheiro. E aí, hoje, o dinheiro é gasto para poder recuperar a saúde, para recuperar o tempo que não vai recuperar, a idade que não vai recuperar, né? Entre outras coisas. Então, é muito dessa vida atual, de você mudar essa convicção da tua vida, de trabalhar com algo que você ama, então me poder viver disso. E foi nisso que eu parei, saí do Sebrae Nacional e de outras experiências anteriores que tinha a ver com isso, Unicef e outras coisas, para chegar no momento do quê? De, mais uma vez, a minha escolha tem que ser com o que eu consigo viver, mas que eu amo fazer. Eu não abri a mão de um ou outro. E aí eu abri a empresa, o Coach, em 2011, né, para trabalhar com coaching, com treinamento de coaching. E aí, esse desafio que eu comecei no início da conversa, e é por onde eu termino, que é o seguinte: o maior desafio para quem quer começar com coaching, qualquer carreira, é entender que você precisa ter uma boa proposta de valor. Você precisa ter algo que você pode oferecer que realmente adiciona algo à vida dos outros e que os outros queiram pagar por aquilo. E isso, gente, é tão belo que está dentro do conceito da diferença entre criatividade e inovação. Você, enquanto você tem um monte de ótimas ideias, teu chefe não quer saber disso, o teu cliente não quer comprar, e você fica sendo talvez um inventor louco, né? Agora, às vezes você nem acredita mais nisso, né? Com o tempo você não acredita, porque você tem um monte de ideia, mas não aproveita em nada para poder gerar valor para a sua vida pessoal ou alguma coisa para o mercado. Agora, quando você consegue dar essa pequena, grande diferença, que é esse saldo de entender que o que você produz de novo tem que gerar valor, tem que mudar a realidade de alguém, tem que transformar a vida da sociedade ou da empresa. E aí, as pessoas estão dispostas então a adquirir. Aí você passou de criativo para ser inovador. E aí, é isso que as pessoas, na verdade, compram no mercado. Meu cliente não está disposto a saber o quanto eu amo fazer coaching. Está disposto a saber, você sabe fazer um coaching que me ajude a mudar a minha vida, a transformar, adicionar valor em alguma coisa. E é isso que ele paga. Ele não paga para eu ser criativo, ele não paga para eu ficar aprendendo um monte de curso que eu faço, porque eu gosto e quero continuar na frente do mercado, né? Então, assim, você não pode parar. Né? Que eu acho, minha mãe sempre falou isso. Você pode perder tudo. Sim, e é um processo contínuo. Na hora que você parar, você colocou, estabeleceu, sabe, aquela etiqueta de validade para o teu produto. Então você não pode parar se você não quiser ter tempo de prateleira vencido, sabe? Mas assim, é isso. Por isso que hoje eu faço isso e continuo fazendo algo que eu acredito. Amo muito e eu acho que decidiu eu continuar ainda no mercado até hoje foi pensar sempre nisso, mas a proposta de valor não é uma coisa que vem e morre, não. Você continuamente você tem que visitar, o mundo está mudando rapidamente, e você pensar, a cada momento, pensar, eu ainda continuo valendo a pena para alguém pagar? Por que alguém me pagaria tanto, que é o valor que eu cobro, para poder, né, fazer coaching comigo? Eu preciso sempre conseguir responder isso. Quando chega um momento em que a resposta não é adequada nem para mim, não me convence, eu sei que tem algo de errado e que eu tenho que correr atrás. Eu tenho agora várias coisas, eu tinha dúvida, eu vou ter várias. Só fazer uma colocação, só pegar um gancho rapidinho, né, que o Andy trouxe, como a gente está falando de inovação, né, sim, dentro do conceito que eu tenho percebido e estudado, assim, inovação não é colocar no celular. Se algo que eu estou colocando lá não traz valor percebido para o cliente. Inovação não é você colocar um pacote muito bonito se o que tem lá dentro não traz valor percebido. Inovação
não é você ter um avião top, high-tech, se o processo até chegar no avião não foi legal. E assim, inovação muitas vezes também não é aquela correria de perder o time, vou perder o time. Quando o iPhone ele foi lançado, eu já tinha smartphones, né? Quando o iPod foi lançado, eu já tinha tocadores de números. Então assim, hoje para mim inovação é criar um serviço que entregue valor relevante e que seja percebido pelo cliente. E esteja sempre revisitando ele para chegar e perguntar para ele se realmente, ou qual é uma necessidade, que às vezes é latente, né, Lang, e ele nem percebeu e você consegue descobrir através dessa tecnologia humana, de forma empática, mas assim, entregue valor percebido. Isso é inovação. E eu acho que a gente tem que conhecer qual é o nosso potencial. Claro. Você falou uma coisa que me lembrou uma situação dessa semana. Pediram para fazer uma palestra. E aí perguntaram quanto. Eu falei, quanto? Nossa, mas não dá pra gente negociar. Eu falei assim, eu conheço o meu trabalho. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá e faço. Se você achar que vale esse preço, você paga. Se você achar que vale menos, que é a questão do valor, né? Então, eu sei qual é o valor que eu estou entregando. Eu sei o que eu estou entregando. Então a gente tem que ter essa percepção, que é o que você está falando. Por que essa pessoa vai pagar para me ter? Né? Por que ela vai pagar para ter os meus serviços? A gente sabe. Sim. Né? Então, duas coisas que eu queria finalizar, juntando essas respostas, e aí pensando um pouco na gestão de pessoas, que é minha área. Quem não me conhece ainda, vai lá no YouTube, eu tenho um canal que chama Gestão em Minutos, com dicas, 2 minutinhos, assim, cada videozinho, falando sobre como ser gestor, né? Dicas do dia a dia, porque daí, vou puxar os dois. Primeiro que eu acredito que, para a gente ser um bom profissional, a gente precisa primeiro colocar essas nossas experiências na nossa vida pessoal. A partir do momento que eu acredito que eu consiga fazer isso, eu consigo ser, não vou falar transplantar, mas tirar de você porque você acredita, porque você sabe fazer em você, né? Então tem essa característica. E a outra é, faça o que você gosta, você não precisa trabalhar. Trabalho e emprego, simplesmente. Então a gente fala assim, emprego, fonte de renda, trabalho, fonte de prazer. Então assim, Os dois juntos misturado é melhor. Misturado, é possível, gente. É possível. E só para finalizar, agradecer a presença de todos. Esse momento, para mim, eu acho riquíssimo. A gente está falando de 3 pontos de vista diferentes e que a gente consegue fazer com que ele se torne não único, mas que ele tenha um ponto comum. E o segredo, para mim, de um encarreiramento, de um sucesso, de ser feliz, é a gente conseguir ter diversas perspectivas, né, e convergir diante das diversas opiniões. Manfrim, você quer dar tchau para as pessoas? Ele tá vergonhoso, tá com vergonha. Vamos fazer fluir a vida, né? Que essas tecnologias, que esse aprendizado, que esse saber. Bem, então, para almoço, dá um oi pro pessoal. A gente está contando lá. Esse é o mestre. Então, para provar que está aqui mesmo. Tá? Não. Sua voz, né? Bem, obrigado. eu acho que deu para sentir um pouco qual que é a nossa proposta dentro dos cursos que a gente tem oferecido. E não só um curso por causa do certificado, mas de fato para que a gente consiga mudar, né? E aí eu vou muito além. Eu acho que nós estamos passando, nosso Brasil, nós estamos passando por um momento de dificuldade. Por que a gente tem passado por isso? Então, será que tudo isso que a gente tem conversado é só para mudar o meu eu? Eu acredito que eu posso mudar o eu, posso mudar o meu vizinho vai mudar o outro vizinho, e a gente consegue transformar a sociedade que a gente vive. Então, a nossa proposta, ela é além de ser só um profissional, de ser um cidadão, e quando a gente consegue juntar os dois, a gente consegue elevar aí. Nós vamos ser agentes da transformação para promover uma estrutura social. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Vem com a gente, vem com a gente. Siga as nossas redes sociais, a gente vai deixar embaixo quais são. Tem os nossos cursos, vamos deixar os sites também. Podem nos procurar, os nossos contatos estão aqui. Eu e o Manfrim, a gente acaba fazendo a intermediação pelo Facebook, mas os professores, eles têm total acesso a isso, então escrevam mesmo. Olha, foi até difícil, porque aqui a gente tem várias perguntas que eram direcionadas para um outro, só que a fonte é tão gigante de coisas boas que eu achei
justo fazer o direcionamento. A gente vai aqui improvisando. Muito obrigada. Falou, pessoal. Obrigada. Tchau.